Graça e paz, amados irmãos, pastor Jansen aqui, dia 14 do nosso devocional. Deus abençoe a tua vida. E quero começar falando sobre a alimentação dos atletas, né? Vocês sabem, a maioria sabe que eu gosto muito de assistir futebol, acompanhar futebol. E uma coisa que me chamou a atenção uma vez foi que os clubes reclamaram do horário que tinha sido colocado para o jogo. E eu achava engraçado, o jogo era para as 10 da manhã, mais ou menos, porque a preocupação era com a alimentação dos jogadores, que precisam comer 2, 3 horas antes, e depois 40 minutos antes, e não podem comer qualquer coisa. Eles têm que ter uma alimentação balanceada, né? Há pessoas contratadas, profissionais, que cuidam só disso, do que o atleta tem que comer, a hora que ele tem que comer, a quantidade que ele tem que comer, de acordo com a quantidade de energia que ele precisa ter, o esforço que ele vai fazer. É impressionante, existe toda uma ciência. E agora que vem as Olimpíadas no próximo ano, há muitas pessoas trabalhando para que os atletas possam desempenhar o seu trabalho ao máximo, dar o máximo de si. Lá em Hebreus, no capítulo 12, nos 2 primeiros versículos, abra sua Bíblia. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé, da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pois bem, nos foi proposta uma corrida, e nós somos os atletas dessa corrida. Quando um corredor dá início à partida, ele começa a correr, o que ele tem em sua mente? A chegada. Conheço muitos atletas de maratona que não estão interessados em chegar em primeiro lugar. O desafio deles é chegar à meta. Quem corre tem uma meta. Da mesma forma, a nossa esperança é a meta. A nossa esperança é uma esperança escatológica, futura, de tudo aquilo, de receber tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, porque Ele nos deu espírito de adoção, somos filhos, herdeiros, cordeiros com Cristo, herdeiros de Deus. Pois bem, se a nossa esperança é escatológica, esperamos o que não vemos, mas temos certeza do que esperamos. Para poder correr dessa forma, no versículo 2, somos orientados a olhar para Jesus, que pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. Espera aí, alegria? Qual era a alegria da cruz? Não é que a cruz era motivo de alegria, mas o que viria depois. A realização da consumação do ato sacrificial de Jesus nos trouxe a esperança, nos libertou dos pecados, nos deu acesso novamente ao Pai. Entendeu? Tudo isso foi feito por meio daquilo que lhe foi proposto a Jesus. E ele suportou tudo para que nós fôssemos libertos e hoje filhos do Deus vivo. Agora, Jesus mesmo, já que nós vamos olhar para Jesus, ele estava sempre bem alimentado. Quer ver? João capítulo 4, lá no versículo 34, Jesus disse: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Meu alimento, o importante para mim, o meu sustento, não é emocional, não é circunstancial,
não é intelectual, não é filosófico, é fazer a vontade daquele que me enviou a cumprir a sua obra. Nós precisamos estar bem alimentados para correr a corrida que nos foi proposta. E qual é o nosso alimento? João capítulo 6. Leia comigo. No versículo 35, quando os discípulos dizem a Jesus: Senhor, dá-nos desse pão. Ele lhes declara: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus é o pão que nos dá a saciedade, nos dá a energia, o vigor que nós precisamos para poder perseverar nessa corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Cristo Jesus, encher o coração das suas palavras, seguir o seu exemplo, crer, e se nós cremos, nós vamos perseverar, nós vamos obedecer. Lá em Hebreus 12, no versículo 16, diz que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, versículo 17, mesmo quando quis herdar a bênção depois, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão. Por uma refeição, o homem estava com fome e vendeu a sua primogenitura. E essa decisão foi irrevogável. Nós, como cristãos, ter fome em si não é ruim, porque vamos buscar ser saciados. Se formos saciados do alimento certo, teremos energia para perseverar, teremos força. Mas você vê tantos homens caídos, sem força, jogados no meio da corrida. A primeira coisa que você vai ver é do que você tem se alimentado todo esse tempo. Por que você não tem energia? Porque acabou o gás na metade. Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Eu sou o alimento que você precisa. Você precisa de mim, das minhas palavras. O filho pródigo, quando teve fome, desejou comer a comida dos porcos e lembrou: na casa do meu pai, até os servos tinham muito alimento. Há tantos homens e mulheres que estão desejando encher o seu estômago, encher o seu coração da comida dos porcos. Um coração faminto vai desejar encher de qualquer coisa, porque está desesperado. Talvez não comida de porcos, mas de pecado. Coisas que não servem para a eternidade, trazem prazer agora. Uma saciedade curta, pequena. É que nem querer matar a sua sede com uma Coca-Cola. 10 minutos depois você está morrendo de sede outra vez. Ou você querer saciar a sua fome comendo, né? Você vai comer 2 hambúrgueres no McDonald's e depois você vai encarar uma corrida. Você não vai ter energia nenhuma. E o que te faz pensar que na tua vida espiritual é diferente? Está sem energia? Está sem esperança? Está cansado? Está desanimado? Alimente-se bem. Olhe para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o pão de vida. Ele, as palavras dele, fazer a vontade do Pai através da sua revelação no Filho, Hebreus capítulo 1. Ele é a revelação do Pai. Suas palavras são as palavras do Pai. Sua vontade é a vontade do Pai. Alimente-se bem para que você e eu possamos perseverar na corrida que nos foi proposta, olhando para a meta. Que o Senhor te abençoe, que você possa refletir, pensar em Cristo Jesus. Amém.